Boa noite, meu povo. Bora lá para nossa live. Hoje eu quero falar com vocês sobre aliança. A gente tá lendo Gênesis no nosso desafio e como é que fala? De ler a Bíblia em 6 meses. Essa semana a gente tá lendo no livro de Gênesis e eu quero falar hoje com vocês sobre a aliança, a importância da aliança. Lembrando que essa já é a segunda aliança. Qual que foi a primeira aliança? De Deus com Noé, que aí é aquela parte do arco-íris que a gente fez ontem. Então, para quem perdeu, volta na live de ontem e vê essa parte da aliança de Deus com Noé e o porquê e o que simboliza o arco-íris. Bora lá. Eu vou ler então com vocês o Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. É Abrão mesmo, não é Abraão. Eu não tô falando errado. É porque Abrão ainda não se tornou Abraão, mas a gente vai chegar lá. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Por que ele está falando isso? Lembra que Sarai, que é a esposa de Abrão, ela é estéril? Por isso que ele está falando isso. E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Ó só. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. A promessa de Deus para Abrão, que vai se tornar Abraão. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Ó, só que coisa linda! Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Ou seja, vão ter... vai ser um número muito grande, né? Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que preciosidade isso daqui. Abrão creu, a importância de crer no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Até eu vou ler aqui na outra versão para vocês, que é essa daqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje, para não ficar dúvida essa parte. É o 6, né? Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Mas eu gostei mais dessa NVI aqui. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Não sei qual é a impressão que vocês têm, mas algo que é creditado é tipo assim, como se é liberado para você. Mas antes que Abrão fez? Creu. Nossa, que top, mano. Aí depois tá assim: Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Qual que é a terra? De Canaã. Lembra lá de trás que a gente leu? Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves
de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele treva densa e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, e oprimidos por 400 anos. Olha que doido. Abrão já sabia que o povo de Israel, que eu tô adiantando, né? E já ia ser escravo por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo. Que são quem? Os egípcios. Depois de tudo, sairão com muitos bens. Isso aqui é verdade, se cumpriu, porque depois, antes deles saírem, eles saem com ouro quando eles são libertos por Moisés. Mas enfim, essa parte é mais pra frente. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Ou seja, 4ª geração depois de Abrão, né? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aí depois tá assim, no 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Ó aqui, a aliança que Deus fez com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos arefães, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão, que é a segunda menção, porque a primeira menção, vocês lembram de quem que era? De Noé com Deus. Então essa é a segunda vez que aparece a aliança, né? E aí, essa parte é muito legal. O nascimento de Ismael, a circuncisão, e eu queria achar a parte que Abraão, 17:5. Mas eu vou ler com vocês os 16 até a gente chegar nessa parte. Porque eu queria aqui mostrar pra vocês a parte também que Sara se torna Sarai. Não, Sarai se torna Sara, na verdade, né? Nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Ou seja, já passou bastante anos, né? Depois que ele recebeu a promessa. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela a engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Para quem? Para Sarai. Então Sarai disse a Abraão:
caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Agar que esta acabou fugindo. Olha só. E vocês lembram que aqui antes tinha um detalhe que Deus fala para Abraão. Na verdade, Abraão fala para Deus, né? Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Isso Abraão falando. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Ou seja, vai ter, né? Que foi quem? Ismael. Só que ele é filho de Abraão com a escrava, com Agar. Nossa, e aí que nasce a treta. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas vamos lá continuar. Aí depois... o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, a caminho de Zur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Olha só. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Interessante, né? Que é parecida com a promessa que Deus fez para Abraão. Mas na verdade não é relacionada à mesma pessoa. Vocês vão entender por quê. Disse-lhe ainda o anjo: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. O Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Na sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aí, hostilidade aqui tá com a letrinha A embaixo, tá assim, ou defronte de todos. E foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és, ó Deus, que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-Lahai-Roi. Ber-Lahai-Roi isto é, poço daquele que vive e me vê. Olha, pra você ver de novo aquela questão que eu tinha falado pra vocês ontem. O nome, né, das coisas e o significado que tem por trás. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. 86 anos. Aí agora o 17, que é a parte mais interessante. Quando Abrão estava com 99, então ele estava com 86. Depois, quando ele estava com 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se de rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Nossa, aqui é muito interessante esse código que ele fala, né? Nações. Porque, na verdade, toda família forte, ela é uma nação, né? Então, se você, por exemplo, tem 2 filhos, na verdade, você tem 2 nações. É top, meu filho. Tá treinando 2 nações.
não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Olha só, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Olha só. Aí aqui tá, Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de muitas nações. Olha que interessante, o nome que Deus deu para ele está relacionado com o propósito e a aliança que Deus fez com ele. Olha que top. E vocês lembram que eu falei, acho que antes de ontem, da importância, né, do nome. E que tem vários personagens bíblicos que eles mudam o nome. Abraão é um deles, a esposa dele é outra. De Sarai vai para Sara. E o significado do nome dela também está relacionado com o propósito dela. Tem muita Jacó em Israel. Só as partes top da Bíblia. E aí, deixa eu ver se vai ter essa parte aqui também da Sarai pra eu falar pra vocês. Aí, acho que é mais pro finalzinho. Eu o tornarei exatamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Ó, estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Nossa. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá de ser guardada. Olha só, o código de aliança é algo que é para ser guardado. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão de fazer essa marca que será sinal da aliança entre mim e você. Lembra que o outro sinal, né, que Deus deu como da aliança dele com Noé era o quê? O arco-íris. E agora na aliança com Abraão é a circuncisão. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto aos nascidos em a sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em suas terras, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Olha só. Interessante. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Ó só que eu falei pra vocês. Essa parte é muito top. Aí Sara, ó aqui. Não, Sarai. Não tá escrito Sarai aqui. Deixa eu ver se tá nessa outra. Não tá escrito que é Sarai. Mas Sara é princesa. Olha que top. Aí, vamos lá. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações. Olha só de novo. Nações e reis de povos. Abraão
prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: porá um homem de 100 anos de idade gerar um filho. Olha só. Porá Sara dar à luz aos 90 anos. Ele tinha 100 e ela tinha 90, né? Que top. Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Hebraico: Ismael, viva na tua presença. É outra forma de falar. E no 19 está assim: então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Isaque. Isaque é ele riu, porque Abraão riu. O nome dele é ele, o significado é ele riu. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna com os seus futuros descendentes. Com ele. Então vai estabelecer a aliança com Isaque. Aí depois vocês vão entender a treta que dá entre Isaque e Ismael. Mas isso aí é mais pra frente, pra outra live. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Que foi que a gente tinha falado, lembra? Ele será pai de 12 príncipes e dele darei um grande povo. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, filho de Sara, e lhe dará no ano que vem. Ou seja, ela vai estar com 91 e ele vai estar com 101. Porque por esta época, então da mesma época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Eu achei interessante essa parte aqui que fala da aliança, né? Que vai ser estabelecida com Isaque, filho de Sara, que vai nascer na mesma época, só que do ano que vem. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E você sabe que eu achei interessante? Naquele mesmo dia. E a parte que fala aqui. Como Deus lhe ordenara. Veio de novo obediência. Obediência e na hora, né? No mesmo dia que Deus falou, obediência. No mesmo dia que Deus falou, ele foi e fez. Vou até por aqui uma anotação. Fez no mesmo dia o que Deus pediu. Eu sempre escrevo na minha Bíblia, porque isso faz muito sentido pra mim depois. Porque, por exemplo, depois quando eu passar por essa mesma parte, eu relembro o código que eu peguei quando eu li pela primeira vez. E vocês vão ver, a primeira vez que a gente tá lendo essa Bíblia, NVI, Gênesis, né? Você pode voltar aqui, no meio do ano, e ler de novo. E pedir discernimento pra Deus. Talvez você vai entender coisas que você não tá entendendo hoje, mas que serão reveladas pra você na hora que estiver pronto pra receber. E é interessante essa questão de obediência, porque tem muitas vezes que Deus pede pra gente fazer as coisas e a gente faz o quê? Não faz. E aqui tá batendo na mesma coisa. Noé fez o quê? Fez tudo em obediência. Abraão fez o quê? O que Deus pediu no mesmo dia. E é isso. Eu vou finalizar a live por aqui hoje. E a partir de amanhã a gente volta com a outra parte. Aí não vejo a hora que chega a parte de José, que é a parte que eu mais gosto. Mas, muito obrigada para todo mundo que passou por aqui. Dani, Nani, um beijo para vocês.
Muito obrigada por ter me acompanhado por aqui. E deixa aqui embaixo qual que foi o código que vocês pegaram. O que fez a cabeça de vocês explodirem. Que foi algo que vocês não entendiam, que agora vocês estão entendendo. Uma coisa que eu sempre ponho assim na oração, eu falo: Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, muito obrigada por me permitir acessar e entender coisas que eu não entendi até ontem. E a oração não precisa ser algo complexo, pode ser uma coisa bem simples como essa. Mas é isso. Boa noite e até amanhã. Beijo, beijo.